Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Deem o seu like, o seu dislike, compartilhem o conteúdo do canal, divulguem o canal, comentem após os vídeos. E hoje nós vamos tratar de um assunto que diz respeito à comunicação. Os cristãos, né? Muitos acham que essa história de deuses falarem, quer dizer, de Deus falar aos hebreus, é algo exclusivo da cultura hebreia. De fato, houve um Deus que falou aos hebreus. Esse tipo de ideia paira na mente de muitos cristãos. Eles acreditam piamente nessas histórias fantasiosas. Bom, hoje nós vamos mostrar, por meio de exemplos de relatos registrados em outras culturas, que essa ideia de deuses falarem às, a pecadores, a pessoas, era muito comum. Era uma regra entre todos os povos afirmarem que seus deuses falaram a um ou a outro personagem de sua cultura. Como os deuses falavam aos homens. É muito comum vermos em diferentes passagens das histórias dos hebreus o Deus passando orientações e avisos a seus servos através de sonhos e visões. Os cristãos acreditam piamente que os relatos bíblicos são fidedignos e únicos. Acham eles que essas supostas aparições da divindade relatadas pelos hebreus, e só eles tinham o privilégio de falar com seu Deus. Sabemos, através da história e da própria arqueologia, já que essas duas caminham de mãos dadas, que os povos da antiguidade eram extremamente crentes em os deuses, eram tão reais para esses povos que para eles, quanto eles mesmos. Em toda a literatura dos povos antigos, iremos ver os mesmos contos que nos são passados pelos hebreus. Diferençazinha, mas a essência é a mesma. A forma como os hebreus os contam não tem nenhuma novidade ou exclusividade. Era muito comum na antiguidade os povos relatarem que alguém de seu povo, normalmente reis, sacerdotes ou alguém de destaque, proeminência, entrar em contato com uma de suas divindades. Esse conto, esse contato se dava através de sonhos e visões, como inicialmente falamos. Os sonhos e visões eram a forma que os deuses antigos se comunicavam com os de seu povo. Eram assim, era assim, era assim que as pessoas do passado entendiam sua realidade. Os sonhos, segundo eles, revelavam a vontade das divindades. Os sonhos continham informações do futuro. Os sonhos continham profecias. Como era proibido aos mortais contemplarem a face de suas divindades diretamente, sob penas de eles morrerem, então os povos criam que a única forma de se manter contato com os deuses se dava por sonhos e visões.
tinha a ideia, né, de que um mortal não poderia ver a face de um Deus, né? Se caso contrário, morreria. Então, os deuses se comunicavam, segundo a concepção deles, né, através de sonhos. E dessa forma, aquele que ouvia a voz ou a mesma face da divindade no sonho não poderia morrer, né? Não sofreria, né, os danos de ver a face da divindade. A Bíblia está repleta de episódios lendários em que o Deus hebreu teria falado com diversos hebreus, que supostamente seriam figuras proeminentes entre os demais. Abraão falou com Deus hebreu por diversas vezes. Isaac e Jacó do mesmo modo. Esses eram os proeminentes entre os hebreus, né? Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Deus hebreu aqui aparece em visão para Abraão. O Senhor disse a Abraão: Deixa a tua terra e a tua família, o teu povo, e vai para a terra onde eu te levar. Farei que sejas pai de uma grande nação. Abençoar-te-ei e tornarei o teu nome famoso. E tu próprio serás uma bênção para muitos outros. De novo nessa passagem, vemos a ideia de Deus hebreu ter entrado em comunicação com o mortal. Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu. Ou seja, o Senhor, Yahvé, Deus, né, apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. De novo, aparições do Deus hebreu a um hebreu. O Senhor apareceu a Isaac e disse: Não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Agora, Javé aparece para o filho de Abraão, Isaac. Ainda há os contos de dois hebreus que se tornaram célebres entre os cristãos e judeus por causa de seus sonhos e visões. E não se lembra das lendas de José, o decifrador de sonhos, enquanto esteve na corte do faraó? Certa noite, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Sempre os sonhos, vocês vão perceber que está é um elemento de destaque nesses contos das culturas primitivas. Certa noite, enquanto estavam presos, o, o copeiro e o padeiro tiveram cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Essa era a ideia primitiva dos povos antigos, né? Eles achavam que nos sonhos, e os sonhos precisavam ser decifrados. Os sonhos, por detrás dos sonhos, tinha sempre uma ideia que afetaria as suas vidas ou a de outras pessoas. A Bíblia, quando relata essas histórias de que fulano de tal teve um sonho, ela simplesmente só está mostrando a forma de daquelas pessoas, inclusive os hebreus, já que se trata de histórias hebreias, de ver o mundo. E o que dizer das lendas tidas como proféticas e fabulosas de Daniel, o feiticeiro, o feiticeiro mestre, né? Entre os que havia na Babilônia, no reinado de Nabucodonosor, Sírio e Dario. Quem é que não se lembra dessas historinhas de Daniel, né? Que decifrou vários sonhos desses personagens, né? Certa noite, no segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos tão perturbadores que não conseguiu mais dormir. Clamou seus magos encantadores, chamou seus magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos, e exigiu que lhe dissessem o que ele havia sonhado, quando se apresentaram ao rei. Daniel 2. Sempre o sonho estão presentes nessas culturas. Está vendo, pessoal? Estão vendo?
Anteriormente, durante o primeiro ano de reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões, enquanto estava deitado em sua cama. Escreveu o que havia sonhado e foi isto que viu. Durante o terceiro ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, depois da primeira. Eu, agora é a vez de Nabucodonosor sonhar novamente. Eu, Nabucodonosor, vivia em meu palácio, com todo conforto e prosperidade. Todo rei vivia assim, né? Certa noite, porém, tive um sonho que me assustou. Todo rei, se vocês pesquisarem nas culturas antigas, sempre tiveram sonhos. Sempre vai haver relato de que deles tendo sonhos. E vai impactar nas vidas, nas suas vidas e nas vidas dos seus súditos. Certa noite, porém, tive um sonho que me assustou, enquanto estava deitado em minha cama. Tive, tive visões que me aterrorizaram. Por isso mandei chamar todos os sábios da Babilônia para que me dissessem o que meu sonho significava. A ideia de sonhos. E em todos os casos, o Deus hebreu se comunicou com esses personagens através de sonhos e visões. Na época de Abraão, o Deus hebreu ainda teria se comunicado com o faraó e o rei Abimeleque de Gerá. As literaturas dos povos antigos estão repletas de casos similares, como eu já anteriormente havia dito. Repito, a literatura bíblica era igual dos outros povos, porque assim como os, he- os hebreus acreditavam em deuses. Como demonstrei nos vídeos em que falo da Pedra de Moabe, os hebreus, quando escreviam suas lendas, seguiam o mesmo padrão e estilo de se contar os feitos e lendas de seu povo, sob a mesma perspectiva dos povos em sua volta. Eles não tinham nenhum estilo próprio diferenciado de contar suas lendas. Daí o motivo de vermos tantas similaridades no estilo literário hebreu e o dos demais povos, pessoal. Sem falar que os hebreus pertenciam ao grupo dos semitas, e sabemos que esses povos que o compunham possuíam traços muito comuns, entre eles a forma de pensar e idealizar seus deuses. Os motivos e razões por que os deuses se manifestavam nas vidas dos hebreus eram os mesmos que encontramos em outras culturas, entendidas como pagãs por muitos ignorantes. Sem falar que muitas dessas lendas bíblicas foram plagiadas e adaptadas pelos escribas do povo hebreu. Isso é fato. E nenhum arqueólogo ou historiador sério nega essa verdade cristalina. Veja essa fonte. Quando Deus queria intervir diretamente, podia disfarçar-se sob uma aparência humana e atuar como espírito. Entretanto, como vimos, tal procedimento era raro. O mais frequente era a aparição do deus em sonho, embora reservado aos personagens de sangue real. Os deuses mostravam-se muito discretos nas chaves dos sonhos consultados pelo povo. Aqui abaixo eu mostro de onde eu extraí essa informação, pessoal. A fonte. A fonte é de um livro, é o, salvo engano, parece que é Os Deuses do Egito, se não me engano. Bom, a exemplo do acima, encontramos na Bíblia passagem que é afirmado que o Deus hebreu enviara anjos na forma humana que o representava. Os supostos anjos falavam como que sendo a divindade principal. A exemplo daqueles três anjos que apareceram a Abraão, né? Diziam ser o Deus hebreu. O Senhor apareceu novamente a Abraão junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mané. Abraão estava sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia. Um velho de mais de 90 anos, né? É, é, em pleno meio-dia, né? Na hora mais quente do dia é o meio-dia, né?
Realmente ia haver visões, né? Olhando para fora, viu 3 homens em pé, próximos à tenda. Quando os viu, correu até onde estavam e lhes deu as boas-vindas, curvando-se até o chão. Ora, Moisés, apresentando o rebanho de Jetro, apacentando, desculpem, apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levou-o para trás do deserto e veio a Horebe, monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo de Jeová, numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Notem mais outra referência extrabíblica que comprova a realidade que imaginavam viver aqueles povos. Às vezes, o Deus aparecia em sonho para revelar o local do precioso rolo ou ainda para exigir a tradução. Certa noite mesmo, um livro mágico caiu do céu no templo de Ísis em Copto, nas pedreiras do Wadi Hamamati. Uma gazela que parisse indicava aos pedreiros de Montuhotep III o bloco que seria a tampa do sarcófago de Sua Majestade. Um dia, no templo de Amon, no transcorrer de uma cerimônia, a barca processional desviou-se da rota, impulsionada por uma. Essa aqui é uma fonte, hein, pessoal? Uma fonte. Eu vou mostrar de onde extraí. É, um dia, no templo de Amon, no transcorrer de uma cerimônia, a barca processional desviou-se da rota, impulsionada por uma força irresistível, e veio para diante do príncipe Tutmoses, o futuro Tutmoses III. Por esse oráculo espontâneo, lembre-se que oráculo nada mais era que profecia, pessoal. Veja que como era comum essas histórias de profecia. Não era uma coisa também exclusiva dos hebreus. Amon designou o soberano que ele desejava ver reinar. Veja que eram os deuses que, né, designavam reis, soberanos, que iria reinar sobre seu povo. Nada diferente do que vemos na cultura dos hebreus, né? Davi é exemplo, né? Saul é exemplo. Diz o relato bíblico, mitológico, que esses reis foram escolhidos a dedo pelo Deus hebreu. A Ordália, embora atestada nos relatos mitológicos, conto de Horus e Sete, não fazia parte das práticas correntes do Egito. Aqui é essa fonte, a primeira menção que eu falei, pessoal, vem dessa fonte também, viu? É esse livro aqui, é de Claude é, Traunecker, certo? O jovem príncipe Tutmoses, adormecido aos pés da esfinge de Gizé, recebeu a visita do deus Amarquis. Veja, um príncipe egípcio adormeceu e recebeu a visita do deus Ramaquis. Ou seja, em sonho, sonhou com Deus, né? Teve a visão de um Deus em sonhos, que ele pedia para, veja o que é que o Deus, num sonho, pedia. Lhe pedia para livrar sua esfinge da areia que a cobria. Nos períodos tardios, alguns particulares também receberam diretamente os conselhos do Deus, como Sematauitetefanact, médico pessoal de Dario III. O deus Herishef, em pessoa, aconselhou-lhe abandonar o exército persa após a derrota de Arbela, próximo a Nínive, e voltar a Heracleópolis. Durante toda essa arriscada viagem, Erechef protegeu o médico colaborador. A fonte é a mesma, né? Aqui, de novo, nós vemos a presença dos deuses, tanto
numa lenda egípcia, em que o Tutmoses ouviu o Deus em visão, como aqui um relato mais tardio de Dario III, um Deus aparecendo para socorrer um ou outro personagem. Como aconteceu com tu, como acontece com tudo que se refere à adivinhação no Antigo Egito, as fontes disponíveis a respeito da oniromancia só se iniciam com o Reino Novo, isto é, em meados do segundo milênio antes de Cristo. Embora a origem primeira de algumas delas seja atribuída a épocas anteriores. Na sua maioria, os casos que conhecemos se referem a reis. O exemplo mais célebre, se bem que muito romanceado e bem improvável na forma que o conhecemos, é o do faraó Dejetunes ou Tutmés IV, da 18ª dinastia, dentro do período, né, de 1401 a 1391. Quase dentro do período da cronologia mentirosa da Bíblia, né, em que o Javé apareceu para dar a lei a seu povo. Numa estela de granito datada do primeiro ano de seu reinado, achada entre as patas da grande esfinge de Gizé, conta o rei que, veja a historinha do rei, sendo ainda um príncipe, caçava no deserto, na região de Mênfis, tendo adormecido ao meio-dia, sonhou ao meio-dia, né? Onde o juízo fica quente, né, pessoal? Aí você começa a delirar. Então, tendo adormecido ao meio-dia, à sombra da estátua gigantesca, o deus solar que a esfinge representa apareceu-lhe então num sonho. Tá vendo, pessoal? De novo, a presença de um deus entrando em contato com uma pessoa de destaque, né? Nesse caso aqui, um príncipe egípcio é visitado em sonho por uma divindade egípcia, prometendo-lhe a realeza e solicitando que, uma vez rei, já que ele era príncipe, né, ia se tornar rei, né, a divindade aparece dizendo que vai se tornar rei. Diz que solicita a ele, né, que para que, quando ele se torne rei, livrasse sua imagem da areia do deserto, que a recobria em grande parte. Eis aqui, numa passagem do texto, as palavras do Deus. Veja como é que é. Está lá, né? O Deus falando ao rei. Contempla-me, olha-me, ó meu filho, de Jehotimis. As expressões muito comuns na Bíblia também, né? Ó meu filho, né? Olha-me. Eu sou teu pai. Horus no horizonte. Horus Capri Ré. Atum, né? A mesclagem total, né? É de Ra, de Atom, né? Eu te darei a realeza sobre a terra. Dizendo, o Deus dizendo que ia dar um reinado, né? Ao príncipe, à frente dos vivos. Tu usarás a coroa branca e a coroa vermelha. Unificação das terras do Egito, né? Do Alto e Baixo Egito. No trono de Geb. Geb é um deus, né? Príncipe dos deuses. Tua será a terra, em seu comprimento e em sua largura. Mesma expressãozinha que nós vimos na Bíblia, né? Quando a Bíblia fala que Abraão, que o Deus hebreu mandou Abraão percorrer aquela terra que ele estava no seu comprimento, na sua largura, e que toda aquela terra seria dele, né? A mesma expressãozinha nós vemos em outras culturas. Em sua totalidade, daquilo que ilumina o olho do Senhor de tudo. Tu serás o guardião da subsistência que provém do sol, que provém, né, do solo. Receberás abundantemente tributo de todos os países estrangeiros, e a duração de tua vida será rica em anos. Lembra muito bem, né, as promessas de Deus hebreu a Abraão, né, pessoal?
quando Deus hebreu diz que todos os povos seriam abençoados através de Abraão, aqui lembra muito bem, receberás abundantemente tributo de todos os países, certo? Aqui tem alguns erros de acentuação e tal, porque eu copiei do livro, né, pessoal? Então, então, essa passagem lembra muito bem aquelas promessazinhas, né, de Deus hebreu a Abraão, né? Que, que Abraão, por meio de Abraão, os povos da terra seriam abençoados. Aqui nós encontramos também essa ideia, receberá abundantemente tributo de todos os países estrangeiros. E aquela ideia que está lá de Abraão, dizer que Abraão abençoaria, né, que todos os povos seriam abençoados através de Abraão. Aquela promessa de que os povos pediriam a bênção a Abraão. Povos estrangeiros pediriam a bênção a Abraão. E à medida que esse povo pedia a bênção a Abraão, o povo seria abençoado. Mas aqueles que amaldiçoassem Abraão seriam amaldiçoados, certo? E a duração de tua vida será rica em anos. Ou seja, o Deus está dizendo aqui que esse rei ia ter uma longa vida. E rica, essa ideia de vida rica é uma vida abundante e de alegrias. Igualzinho a promessazinha do Deus hebreu a Abraão, né? De que ele e, morreria numa velhice farta e de longos anos, no caso. Ou seja, a ideia, pessoal, nesses escritos antigos é a mesma. A essência deles são as mesmas. É a mesma, no caso, desculpa. Um outro exemplo de intervenção divina em sonhos, desta vez trata-se de Pitar de Medes, e narrada por Heródoto. E se refere, talvez, às circunstâncias e a cronologia são, neste caso, das mais inseguras. A primeira metade do século 7 a.C., quando das invasões assírias no Egito. Diante do avanço das tropas do rei assírio, deve ser Senaqueribe aqui, né? Botou aqui Senaquerib. Os guerreiros egípcios se negaram a combater. Um sacerdote de Pitá, chamado Setom, que segundo Heródoto se tornara rei, foi implorar no templo a estátua de seu deus. Em meio às suas lamentações, foi tomado pelo sono e acreditou ver em sonho o deus de pé perto dele. De novo, a ideia dos sonhos e a presença dos deuses. Os deuses se comunicando com as pessoas através de sonhos e visões, pessoal. De pé perto dele, encorajá-lo e prometer-lhe que mal algum lhe adviria se marchasse contra o exército Senita. Aqui tem Senita. Eu digo que seja Semita, né? Ele lhe enviara defensores. Aqui é a fonte, certo? Uma ordem foi ouvida, proveniente do grande trono, um oráculo do próprio Deus. A ideia de oráculo na Bíblia é constante, né? Oráculo, visões do futuro, essas coisas permeiam o texto bíblico. Por quê? Porque essas ideias era comum às culturas, a cultura daqueles povos. Todos acreditavam em Deus, né? Todos acreditavam nessas bobagens todas. Então, quando escreviam as mesmas bobagens e as mesmas ideias de que eles acreditavam, em que eles acreditavam. É um oráculo do próprio Deus, para que fossem procurados caminhos em direção à ponte e abertas estradas em direção aos terraços do incenso. O exército deveria ser conduzido, o exército deveria ser conduzido, ou deverá ser conduzido por mar e por terra, com a finalidade de trazer as maravilhas do país divino para este Deus que deu a adivinhação no Egito, desculpem, a adivinhação no Egito faraônico forma a sua beleza, a beleza da rainha. Agiu-se, pois, conforme tudo o que fora ordenado pela majestade deste Deus Augusto, conforme também o desejo de sua majestade a rainha a este respeito. De novo a ideia, como já disse, de presença de deuses em sonhos. Há uma história acerca da edificação do templo de Eninu, o templo de Nazaba,
Aqui parece que é uma fonte, aquelas, nós vimos essas fontes, né, anteriores, são todas fontes egípcias. Já essa aqui, se eu não me salvo engano, parece que é suméria. Bom, há uma história acerca da edificação do templo de Eninu, o templo de Nizaba, em que o rei Gudea terá, terá sonhado primeiro com o colosso que lhe ordena a construção. De novo, um rei sonhando com Deus, né, tendo visão de deuses. Mas o rei não percebe o que a criatura lhe diz. Na noite seguinte, o rei sonha com duas divindades. Os reis sempre tendo sonhos. Estão percebendo, pessoal? Está percebendo, pessoal? Era comum um rei, um sacerdote ou alguém proeminente de entre o povo ter um sonho que, vindo de uma divindade qualquer, que tinha um significado. As historinhas de Daniel, de José do Egito, é tudo lenda. Lenda, como eu disse, sonhar, ter sonhos e visões é um elemento que está constante nessas narrativas primitivas. Aí o crente vem, o cristão ou o crente vê esses relatos lá, acredita nessas bobagens. Por quê? Porque não conhece a literatura dos outros povos. E se conhecer, saberia que a Bíblia é um livro primitivo, que retrata as mesmas ideias desses povos também primitivos, né, e antigos. Por que a literatura da Bíblia seria verdadeira e as desses povos de período próximos seriam falsas, seriam irreais, seriam meras lendas, e as dos hebreus seriam reais. Gudea terá sonhado, ou teria sonhado, né? Como está lá no texto, eu deixei do jeito que estava, certo? Sonhado primeiro com um colosso que lhe ordena a construção. Mas o rei não percebe o que a criatura lhe diz. Na noite seguinte, o rei sonha com duas divindades, uma com uma tabuinha e um estilete em mãos, que, estudando o primeiro objeto, lhe mostra um céu estrelado desenhado. E outra divindade, né, com uma tabuinha de lápis lazuli, mostra-lhe um plano arquitetônico de um edifício. Você se lembra de quê? Ou vocês se lembram de que quando vê que um deus apareceu para esse personagem aqui, né, um rei, né, Gudea, e apresenta um aparece com uma tabuinha e outra divindade aparece com um plano arquitetônico de um edifício. Essa ideia de uma planta, que aqui na verdade é uma planta, né? Esse deus apareceu com uma planta de um edifício. Lembra quem? A historinha lá de Moisés, né? Que diz que viu uma planta, um modelo lá do tabernáculo lá no céu e o Deus hebreu mandou Moisés fazer uma, um tabernáculo conforme o modelo que ele havia lá, visto lá no monte. E Paulo também, o mentiroso, menciona, né, que Moisés viu esse tal desse modelo, né, do santuário no céu. O Salomão mentiroso, né, historinha mentirosa de Salomão, né, o rei Davi diz que faz os primeiros preparativos para a edificação do templo, né, que se veria como o caso de Iavé. Essa historinha, pessoal, é repetida nos contos. Aqui no conto egípcio, ou nesse conto sumério, por exemplo, aparece um deus entregando é, plantas para que um rei edificasse um templo para ele. Recorrendo a um intérprete, ou seja, um feiticeiro, né? Quem era interpretava esses sonhozinhos já normalmente era um feiticeiro, né? Que no texto bíblico é chamado de profeta. Então, recorrendo a um intérprete de sonhos, o rei Gudea soube que as divindades eram Nizaba e Nindubi, literalmente, senhora da tabuinha, e que ordenavam-lhe que construísse Eninum. Para além da simbologia da história, é-nos particularmente interessante notar que até os próprios deuses comunicavam eficazmente com uma tabuinha, marcando um contraste com a comunicação oral.
por vezes considerada inconsequente, como foi demonstrado no primeiro sonho de Gudea. O cilindro do rei babilônico Nabonido, filho de Nabucodonosor II, diz que este monarca teria sido orientado por seu Deus a construir um templo. Tá vendo, pessoal? De novo, essa ideia de construção de templo, de um tabernáculo, essas coisas desse tipo, era coisa corriqueira, repetitiva, que esses povos antigos registravam em seus contos direto. Sim, fez-me ter um sonho e disse o seguinte: reconstrói o Erhulu, né? O templo de Sim. Sim é a divindade suméria, pessoal. É um deus, é o deus Lua, né? Sim, em Harã. Aquela Harã que diz que Abraão saiu de Ur, né, dos caldeus e foi para Harã junto com Ló e tal, e ficou lá por Harã por um tempo, depois que o pai dele morre, aí ele vai e sai de lá de Harã. É isso aí, Harã. Harã, era Harã e Ur, onde se adorava a divindade Sim. Mas, mas parece que em especial em Harã, o deus, o deus principal dessa cidade era Sim, o deus Lua. E eu dar-te-ei todos os países, né? De novo, essas promessas dos deuses, de dar terras. Países são terras, pessoal, certo? Aqui é traduzido como país, mas é terras. A ideia de dar terra a um ou outro personagem é outra coisa comum nas narrativas. E nós sabemos que essa coisinha repetitiva está no texto bíblico. Deuses prometendo terras a um ou outro está presente no texto bíblico. Estão vendo? Essa técnica literária de se dizer que esse Deus ou aquele falou a algum mortal através de sonhos e visões era a coisa mais corriqueira. Vou repetir aqui que eu acho que o programa aqui deu um bug aqui, pessoal. Parece que o áudio tenha ficado bugado. O cilindro do rei babilônico Nabonido, filho de Nabucodonosor II, diz que este monarca teria sido orientado por seu Deus a construir um templo. Sim, fez-me ter um sonho. O Deus, né? Deus sim fez Nabonido ter um sonho e disse o seguinte: reconstrói o templo de Sim em Harã, e eu dar-te-ei todos os países. Sempre os. O que é que os deuses faziam? Pediam uma coisa e, e ofertava uma outra para aquele que ia fazer essa coisa para ele. O que foi que o Deus hebreu falou para Abraão? Abraão, sai de sua terra e vá para a terra que eu lhe indicar, e ali me adore, você e seus parentes, eu serei o seu Deus, e vocês e seus descendentes, serão o meu povo. Tá entendendo? Os deuses sempre têm essa barganha com o mortal, né? Oferece uma coisa em troca de outra. O que é que os deuses normalmente querem? A adoração. E o que é que as pessoas normalmente querem? Naquela época que elas queriam? Terras, né? Queriam terras, queriam se tornarem, eh, queriam se tornar numerosas. Então, essa literatura, essa forma de escrever esses contos era comum. A exemplo aqui, nesse caso aqui do rei Nabonido, uma divindade aparece-lhe dizendo que é para ele reconstruir um templo e em recompensa por ele ter, se ele reconstruir esse templo, ele vai receber terras, países. Bom, estão vendo? Essa técnica literária de se dizer que esse Deus ou aquele falou algo mortal através de sonhos e visões
era a coisa mais corriqueira que presenciamos, desculpem, nos relatos da antiguidade. Os escritores hebreus diziam que seu Deus falou com esse ou aquele hebreu porque era uma prática comum de se registrar encontros de um povo que suas divindades lhe falavam. Eram os escritores que enfeitavam seus contos com elementos como esses. Acreditar na literatura hebraica como sendo real, só porque há menções de um Deus que diz falar aos hebreus, é a maior idiotia e ignorância de uma pessoa. Se tivéssemos que acreditar na Bíblia por causa disso, então teríamos obrigatoriamente de pensarmos da mesma forma, com relação à literatura dos egípcios, dos gregos, dos romanos, dos muçulmanos, dos indianos e mesmo dos nossos índios. Temos que acreditar, né, que os deuses desses povos também foram reais, né? Já que a forma de contar essas histórias é a mesma. O sentido delas todas é igual. Quando a Bíblia retrata que os deuses, e nesse caso em particular o Deus hebreu falou a alguém, simplesmente ela, ou no caso, ela ou seu escritor, né, está nos revelando a forma como ele entendia o mundo em sua volta. Ele e seu povo. Ele nos revela que um hebreu, tem a mesma visão que um egípcio, que um sumério, que um hitita, que um assírio, que um grego e que um. A visão deles era a mesma com relação ao mundo e aos deuses. Tanto hebreu quanto em gentios, os góis, viam no mundo em sua volta a figura dos deuses. Tudo era explicado pelos deuses. Se chovia, eram os deuses. Se havia um terremoto, eram os deuses. Se alguém ficava doente, eram os deuses. Se alguém morria, se alguém vivia, eram os deuses as causas de tais acontecimentos ou fenômenos. Se a pessoa sonhava, os sonhos sempre para esses povos tinham significado. Então diziam que eram os deuses que estavam querendo falar alguma coisa, informar algo. Tanto hebreu quanto os gentios, góis, viam no mundo em sua volta a figura dos deuses. Eram esses seres que manipulavam eventos como a guerra, mortes, pestilência a favor ou contra seu povo. Então as espigas miúdas engoliram as 7 espigas cheias e bem formadas. O faraó acordou novamente e percebeu que era um sonho. Na manhã seguinte, perturbado com os sonhos, o faraó chamou todos os magos e os sábios do Egito. Contou-lhes os sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los. A história fantasiosa, né, de José, né? De ter interpretado o sonho do faraó do Egito. Sempre há um personagem de destaque, né? Vai ter um sonho e vai aparecer um hebreu para estar decifrando esses sonhos. Podem verem, podem perceber, podem notarem nesses contos mentirosos da Bíblia. Disse o faraó a José: tive um sonho esta noite e ninguém aqui conseguiu me dizer o que ele significa. Soube, porém, veja que sempre os, os, essas pessoas vão sempre estar em busca do significado dos sonhos. Eles sempre veem significado nos sonhos. Eles acham que são os deuses que estão se comunicando com eles, querendo passar uma informação. Soube, porém, aí quando a Bíblia fala isso aqui, só está mostrando o modo de pensar das pessoas da época, inclusive a dos hebreus. Soube, porém, que ao ouvir um sonho, você é capaz de interpretá-lo. José respondeu: essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Então o faraó contou o sonho a José. Em meu sonho, eu estava em pé na margem do rio Nilo. Acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou ao faraó de antemão o que ele vai fazer. Veja, era Deus que ia fazer. O que é que o faraó viu? O faraó diz que viu a questão das espigas secas, as espigas cheias, depois viu as vacas gordas, depois as vacas magras, e depois o José, o mentiroso, disse que ali representava um único sonho e que significava que haveria 2 períodos
no Egito, né? É um período que haveria boas safras e um período que haveria um período de seca, de fome. Mas veja, o escritor diz que quem ia trazer todas essas coisas, o período de safra boa, um período de fartura e um período de fome, seria quem, pessoal? Veja, acontecerá exatamente como eu escrevi. Pois Deus revelou ao faraó de antemão o que ele vai fazer. Era Javé que ia fazer isso, ia trazer 7 anos de miséria e 7 anos de fartura. Por quê? Porque, pessoal, são os deuses que manipulam o mundo material na cabeça desse povo. Tá entendendo? O, o, o escritor aqui está dizendo que é o Deus hebreu que vai fazer isso, né? Mas mas ele fala que é o Deus hebreu porque é ele que está relatando essa informação. Mas na cabeça do egípcio, quem ia fazer era um Deus egípcio, né? Os próximos 7 anos serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito. Em sua ignorância, os povos acreditavam que os sonhos guardavam algum elo com o mundo real. E por pensar assim, achavam que precisavam decifrar seus sonhos. E quem dispunha de capacidade para decifrar esses sonhos e descobrir a vontade dos deuses eram feiticeiros, que os hebreus chamam de profetas. A ideia de que os sonhos guardam conexão com nossa realidade é tanta que até hoje há quem acredite nessas bobagens. O famoso hábito de as pessoas de nosso tempo consultarem os astros e horóscopos vem do pensamento primitivo dos povos antigos. Essa ideia nasceu lá na Babilônia, né? A história de estudar os astros, né? Eles herdaram lá dos sumérios, né? E, e mais tarde, eles herdaram dos sumérios, os babilônios, e aqueles que tiveram contato com os babilônios também passaram a ter essas mesmas ideias, inclusive os hebreus, né? Toda aquela mística dos hebreus com relação aos números, número 40, a repetitividade deles falarem seus relatos do número 40, do número 7, do número 3, tudo isso é herdado dos sumérios e babilônios. Tinha esse misticismo com esses números. Número 12, né? 12 filhos de Jacó, né? É, a questão dos 70 filhos, né? Que é muito comum dos deuses. Então, tudo isso é misticismo, né? Ligado à ideia primitiva herdada desses primeiros povos, sumérios, babilônios, afins. Bom, imagine se hoje há quem acredite nessas bobagens, quanto mais naquela época, em que o cair de uma folha de árvore, a morte de alguém em qualquer circunstância, a esterilidade das mulheres, a perda de uma criança em parto, uma peste em plantação, seca ou chuva, ou mesmo um sonho estranho, era sonho dos deuses. Se hoje nós vemos as pessoas acreditando em tanta bobagem, né, horóscopo, né, acho que um astro, a posição de um astro ou de uma estrela vai influenciar em sua vida, imagine, e hoje o conhecimento que elas têm, né? Você imagina numa época há mais de 3.000, 4.000 anos atrás, pessoal, que a pessoa não tinha ideia de nada, como funcionavam as coisas. Olha, hoje você vai para uma região do Nordeste, aqui, né? Eu sou do Nordeste. Se você for para um lugar não tanto atrasado ainda, né? As pessoas vão achar que a chuva é mandada por Deus, ou por São Pedro, coisa do tipo. Agradece a São Pedro, graças a Deus que São Pedro, o Deus mandou a chuva. Porque as ideias, as pessoas ainda hoje têm a ideia primitiva dos povos do passado. De quê? De atribuir tudo, ou ignorância, a os deuses. Era assim que se pensava no passado, porque não se tinha conhecimento. Hoje nós sabemos que a chuva é um fenômeno, né, natural. Chover ou não chover é um fenômeno natural. Não tem nada a ver com a mão dos deuses, ou de nenhum deus. Mas eles atribuíam aos deuses no passado. Por quê? Porque eles criam na existência dos deuses. Porque eles eram ignorantes nesse sentido. Entendendo? Não sabiam de nada, né? Da realidade, né?
Eu não sabia que existia vermes, vírus, átomos, nada disso. Nós podemos dizer que a ciência dos antigos era suas crenças e explicava, né? Tudo através dos deuses. Uma questão interessante é que nos contos hebreus eram os governantes pagãos que tinham sonhos que poderiam representar o fim ou a salvação dos hebreus. Os pobres governantes hebreus, os reis hebreus, né? Depois, os hebreus tiveram reis, né? Mais tarde. Os pobres governantes hebreus nunca tinham ou tiveram sonhos que tivessem peso que pudesse influir nas vidas dos pagãos. Você vai ver na Bíblia algum hebreu tendo um sonho, um rei hebreu tendo um sonho e vai fazer com que o reino de Nabucodonosor seja destruído, ou, ou que um reino assírio seja destruído, ou coisa do tipo. Não, nós não vamos ver isso. Mas sempre quem vai ter esses sonhos importantes são os reis pagãos. Por quê, pessoal? Porque lá o faraó teve sonho, teve um hebreuzinho que foi lá decifrar os sonhos. Por quê? Era o faraó que poderia, tinha poderes para influir na vida de outras pessoas. Não era um hebreu que tinha essa influência. Tá entendendo? Lá na época na suposta visão lá de Daniel, quem é que tem o sonho? Nabucodonosor. Mas você não vai ver um rei hebreu tendo o sonho sendo decifrado por um outro hebreu que vai influenciar na vida de povos pagãos. Não. No caso do faraó, qual foi a consequência desse sonho aí, decifrado por José? Foi possível salvar o povo hebreu. O povo hebreu ia morrer, os hebreus iam morrer de fome lá. Então, lembraram lá que o tal do Jacó estava morrendo de fome lá na sua terra, mas mandou seus filhos irem para o Egito buscar alimento. Diz a lenda que o Javé enviou José para isso, né? Ele mesmo ia trazer a seca, né? O Deus hebreu, né? E esse José ia ser usado para que pudesse fazer aquela mentirada toda, né? De conservar os alimentos, aquele negócio todo, que serviria para a salvação dos hebreus. Mais tarde, nós vemos ver sonhos lá de Nabucodonosor sendo decifrado por Daniel. Mas sempre, como eu disse, são governantes pagãos que têm sonhos que podem influenciar na vida ou na morte dos hebreus. Mas não o contrário. Por quê? Porque hebreu não tinha peso nenhum. Os hebreus não tinham peso nenhum. Porque como os hebreus nunca foram um povo forte, vou repetir essa parte aqui, pessoal. Um instante aqui que o programa está
Oi. Então, voltando aqui, pessoal. Uma questão interessante é que, nos contos hebreus, eram os governantes pagãos que tinham sonhos que poderiam representar o fim ou a salvação dos hebreus. Os pobres governantes hebreus nunca tinham peso para influir na vida, nas vidas dos pagãos. Mas por que disso? Porque os hebreus nunca foram um povo forte e poderoso, e jamais seus escritores criaram lendas em que o destino dos povos dependesse da ação ou vontade de algum monarca hebreu. Os hebreus nunca dominaram povos poderosos. Todos os povos poderosos que surgiram na corrente do tempo dominaram os hebreus. Egípcios, assírios, babilônios, persas, gregos e romanos escravizaram os hebreus. Mas estes coitados, embora afirmassem ter um Deus que nenhum outro povo tinha, nunca dominaram os grandes povos da história. Eles sempre estiveram aos pés dos grandes. Os hebreus propagam em suas lendas que eles pisariam a cabeças dos gentios, assim como um escabelo. Porém, a vida real nos mostrou o contrário. Entendeu, pessoal? Isso tudo que a Bíblia nos relata são contos, lendas similares às que podem ser encontradas em relatos e contos de outros povos mais antigos que os hebreus. A história de sonhar e um Deus falar alguma coisa, uma profecia, um, um oráculo e similar, era algo que todos aqueles povos antigos, que dominavam a escrita, é claro, é, costumavam pôr em seus escritos, porque permeava na cabeça daquelas pessoas do passado a ideia da existência dos deuses. Os deuses estavam presentes, no seu imaginário, certo? É isso aí, pessoal. Mais um vídeo que comprova que a Bíblia não é nada a palavra de Deus. Não tem nada de divindade nesse livro. Nesse livro. O que nós podemos ver é simplesmente repetições de ideias é, similares aos dos povos do passado. Só isso. Os contos da Bíblia não têm nenhuma originalidade. Não são exclusivos dos hebreus. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, comentem e até o próximo vídeo.